Caião, recentemente eu tomei a decisão de sair da igreja da qual eu era membro desde 2009. Foi quando eu me batizei na mesma, sabe? Sei. Se trata da Igreja de Deus Internacional, cujo líder, presidente, é um filipino. Fala o nome do cara, mas não interessa. Eu decidi sair porque eu não concordava muito com a técnica que ele usava. Ele usava uma técnica. Não, e o pessoal tem ido para a igreja buscando técnicas, modus operandi. Técnicas? É? Caraca, velho. Não gosto. Antigamente Da era da técnica. liturgia, hoje em dia é da técnica de comunicação. Caramba. Rapaz, tá ruim demais. Pois é, cara. Tá igual a mim no Rio de Janeiro, com aquela nuvenzinha caindo na cabeça. Chac, 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 chac. Eu vivo sob as tempestades, brother. Dessas insanidades, porque o negócio anda ruim Caralho. demais. Não Aí é, eu falando Gabriel? mega Anda palavrão. ruim demais. E aí, brother? Soltei um carvalho aqui verdadeiro, Você soltou? sem querer. É, porque quando você fala esse negócio, eu fico de cara, velho. Desculpa. Eu saí daqui, eu decidi sair porque eu não concordava mais com a técnica que ele utilizava e até hoje utiliza para pregar, sabe? Que é usar tópicos que ele próprio elabora e em cima dos mesmos ele aplica dezenas de versículos que só fazem sentido em relação ao tópico, porém fogem totalmente do contexto. Claro. Ah, mas o cara é um malandro, né, velho? É a tal da sistematização. Sistematização. Sistematização conveniente. É isso aqui. Porque tem a teologia sistemática que busca o máximo de honestidade quando o sistematizador é honesto e não é um ficcionista teológico desonesto. Então, mesmo que eu nunca tenha adotado a teologia sistemática como modelo de compreensão da Escritura, Jesus sempre foi a minha chave hermenêutica para compreender tudo, a Escritura e a vida. Mas você vê alguns teólogos sistemáticos chegando o máximo e o mais próximo possível do que seja razoavelmente saudável. Tem muita rateada, mas chegam o máximo possível do que seja palatavelmente saudável segundo o Evangelho. Agora, esse tipo de coisa é o que, em geral, o pentecostalismo que tenta ser bíblico faz. Na maioria das vezes, o pentecostalismo, o líder pentecostal que tenta ser bíblico faz assim, ele elege o tema dele. Depois ele sai em busca de justificativa. Às vezes ele não percebe que o que ele está dizendo é até uma coisa que na Bíblia está sendo desrecomendada. A própria Bíblia está dizendo que aquilo é a fala do herege. Mas ele pega uma chave bíblica, ele faz uma pesquisa no Google pela palavra-chave do tópico que ele elegeu, aí ele vai vendo, como eu já vi dezenas de vezes, o cara citando os amigos de Jó. Os amigos de Jó, como Jó mesmo disse, bisuntavam a verdade com mentiras e com poesias. Então falavam barbaridades em nome de Deus, mas com uma elegância poética enorme e com uma falsa piedade imensa. Aí o cara vai e cita como diz Jó. Ele lá sabe se foi Elifaz, se foi Zofar, se foi Bildade, se foi Eliúde, qual foi o contexto. Ele simplesmente arranca aquilo, enfia aquilo na mensagem dele e o povo fica ouvindo. Como disse Isaías, às vezes é Isaías dizendo, assim diz o ímpio. 2 pontos, aí tá lá. Ele cita só a parte conveniente. E o povo fica ouvindo mentiras em nome de Deus com muita base bíblica. Com muita base bíblica. É ruim demais, meu filho Gabriel. Ai.
É de desmaiar ou é de fazer o cara ficar sentindo sob a tempestade do Rio de Janeiro todo dia. Sob a tempestade do Rio de Janeiro. Rapaz. Tem umzinho aí de uma nuvem que cai, um dilúvio, uma tromba d'água na minha cabeça. Sei. Que é ruim demais também. É ruim demais. É de alagar a mente. É de alagar a mente do povo. Mas vira enchente. Não tem lá não, deve estar travado em algum outro paralelo, em alguma dimensão. Tem que procurar na selva. Na selva. Selva! Vamos lá. Pois então, Caio, aí ele fala assim, para não falar que ele afirma que a igreja de Deus é a única verdadeira igreja no mundo, porque segundo ele, é a igreja de Deus da Bíblia. Todo herege diz a mesma coisa. Que aqui é o único lugar. É o único lugar, é a única salvação, ele é o único porta-voz, ninguém mais sabe nada, ninguém conhece nada, ninguém ama a Deus, ele é o único exclusivo. Ele é o cara. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo falso profeta diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou senão pela minha doutrina, ou senão pela doutrina da minha denominação, ou senão pelo protestantismo, ou senão pelo pentecostalismo, se não pelo catolicismo, se não pelo islamismo. Sério. Se você quiser logo saber onde está a mentira, veja o absolutismo das declarações. Aí ele fala assim, o meu dilema, aí ele vai contar o drama que ele está vivendo. O meu dilema é que a minha companheira continua seguindo com convicção este pregador, a ponto de querer separar de mim por sermos um jugo desigual. E que o Jesus no qual eu creio é diferente do Jesus que ela crê. Se a minha mulher chegasse para mim e dissesse que queria se separar de mim, porque tinha ouvido uma grande revelação do Evangelho, que eu vinha conhecer e não aceitei, eu ia pedir para ela ir no mesmo dia. Na hora. Mas na hora. Se o nosso casamento vale menos do que doutrinas eclesiásticas e do que concepções pastorais, se o nosso amor está abaixo dessa relação com uma instituição religiosa e com um líder de instituição religiosa, então eu agradeceria o tempo de serviços conjugais mútuos e diria, vai em paz, minha querida. E que não ia aguentar mais era eu ficar nem um dia com um negócio desse. Sinceramente, brother. Perco cabra e perco bode, mas tem coisas, não precisa adulterar, não precisa mentir, não precisa nada disso. Basta dizer uma coisa como essa, que quem já não quer sou eu brochei para sempre, entendeu? Tem coisa que não tem que negociar. Não dá. Olha, tem muita gente que tenta fazer isso comigo. Você pode imaginar. Muita gente. Não tem lugar nenhum aonde eu vá que alguém não diga isso. Estou pensando em deixar o meu marido, porque eu ouvi o Senhor e agora eu não aguento mais. Ele não crê. Eu digo, então minha filha, por favor, pare de me ouvir. Mas tenta ajudar o casamento, porque eu não estou aqui para ser provocador de separações. Se um dia vocês vierem se separar, que seja por causa do que se tornou insuportável mesmo na sua percepção. Mas não só porque o cara não concorda com o que eu digo. Se for porque não concordando com o que eu digo, ele começou a te oprimir, te bater, te humilhar, te isso, te aquilo. Aí é outra coisa. Outro departamento. Agora, se for só por um desacordo mental, intelectual ou mesmo de natureza espiritual, é o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7. Se você se casou com um irmão, com uma irmã, cuja consciência era a mesma quando vocês se casaram, e depois de um tempo a consciência de um de vocês mudou na direção do Evangelho, mas esse que não mudou, consente em viver com você e não oprime você, não impõe escravidão nem humilhação a você, continue a viver com ele. Isso não sou eu dizendo, é a sabedoria de Paulo.
E ele começa dizendo, isso não é nem o Senhor que está dizendo, sou eu. É a minha lucidez espiritual que está me fazendo dizer isso a vocês, de Corinto. Leia lá 1 aos Coríntios, no capítulo 7. É sábia essa palavra. Vamos lá, Abraão. Pois é, aí ele fala, confesso, cara, que eu não sei o que fazer para fazê-la acordar e para evitar a separação. Eu tenho um filho de 6 anos com ela, por favor, me ajuda. Então não faça nada, né? O que eu faço, Caio? Não, você tem que fazer para você, meu filho. O evangelho é para você. O evangelho não é uma aceitação conjugal. É uma maravilha quando eu, minha mulher e a minha casa servimos ao Senhor. Mas Jesus viveu sem unanimidade familiar, você não percebeu ainda? Como está dito lá, pois nem os irmãos de Jesus criam nele. Nem os irmãos. Às vezes a gente encontra o evangelho e demora. Demora para a esposa entender, demora para o marido entender. Mas se ela consente em viver com você, então, pelo amor de Deus, seja paciente e não use a nova compreensão como álibi para justificar nenhuma separação. A menos que você não a ame, aí é outra história. E você não precisa, para se separar dela, de alguma forma de justificação, alegadamente em nome da diferenciação de compreensão espiritual. É ruim demais ter alguém com você que tem esse entendimento translocado. Mas se você tem compaixão, se você tem misericórdia, se você ainda encontra no seu coração afeto conjugal e masculino por ela, pelo amor de Deus, seja paciente. A menos que você não a ame, você tenha apenas começado a me ouvir falar e isso tenha feito um upgrade de entendimento e ela seja hostil. Ela mesma é que esteja propondo a separação, como eu acho que foi o caso. É o que ela está falando, é ela que está propondo. Ela está falando. É. Então diga a ela, olha, eu não quero. Não, e mostre esse recorte para ela. Você vai pegar no YouTube hoje à tardinha ou à noite. Mostre esse recorte, chame-a, veja com ela, ore com ela e peça para ela pensar e orar. Porque seitas é que fazem assim. A seita é que separa mulher de marido, pais de filhos, e impõe isso como obrigação, como ela deve estar ouvindo lá na doutrina filipina, né? É. Se o teu marido não aceitar tudo que está sendo ensinado, deixe-o, para não desobedecer a Deus nem o seu profeta. Deixe ao papo. É isso que esses loucos fazem. São destruidores de casas mesmo. Então faça assim. É a palavra que eu tenho a lhe dar, tá bom, meu filho?